and we're flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher. Mais uma vez, trazemos a avaliação de um sedã médio. Sabemos que esse segmento é um dos mais concorridos do mercado brasileiro. E o vídeo de hoje vai focar aqui o Nissan Sentra, modelo que concorre, obviamente, com outros bastante conhecidos como Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, entre outros que competem nesse segmento. Mas o grande lance aqui é o seguinte: o Sentra é um carro de custo-benefício. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer todos os motivos do porquê dessa afirmação. Dentro do segmento de sedãs médios, temos modelos para todos os tipos de gostos dos seus clientes. Assim, quem procura esportividade e design, por exemplo, pode ter aí como ótima opção o Honda Civic ou até mesmo o Volkswagen Jetta. Mas também temos clientes mais tradicionais, que buscam carros mais práticos para o dia a dia, para carros confortáveis. E aí nós temos um exemplo do Toyota Corolla. E onde é que entra o Nissan Sentra? Pois bem, Nissan, marca japonesa, obviamente, vai ter, digamos assim, propostas mais alinhadas com aquilo que a gente encontra, por exemplo, na Toyota ou até mesmo na Honda. A gente sabe que a Honda, mais recentemente, deixou o Civic muito arrojado no design. Mas a Toyota ainda segue aquele desenho mais tradicional. E é exatamente aqui que está o Nissan Sentra. Ele segue essa receita de carro mais tradicional e um carro muito focado no custo-benefício. E justamente por isso, nós trouxemos aqui a versão SL, a versão mais completa. Mas o detalhe interessante é que esta versão aqui, apesar de mais completa do Nissan Sentra, muitas das vezes ela é mais barata do que versões que não são as mais completas dos principais concorrentes diretos. E aqui é que está o grande ponto para quem está assistindo esse vídeo. Você vai perceber hoje que o Nissan Sentra é um carro bastante racional. Então, se você é esse tipo de cliente, vale a pena ver todos os detalhes desse vídeo. Um ponto muito importante da história do Sentra que a gente nunca pode deixar de citar ou esquecer foi a ousadia que a marca japonesa teve no Brasil. Isso porque, lá em 2008, quando ainda ninguém pensava em câmbio continuamente variável, a Nissan apostou forte nessa ideia, utilizando essa tecnologia que, como nós sabemos até hoje, é a mais indicada quando você quer fazer economia de combustível e não pode mexer em outras partes do carro. Assim, lá em 2008, quando o Sentra ainda tinha aquele desenho meio quadradinho, a marca já utilizava o câmbio CVT. Óbvio que de lá para cá esse câmbio evoluiu bastante no Sentra. Hoje ele está muito mais moderno, mas ele ainda preserva muitas coisas do que a gente viu lá atrás naquela época. Cabe destacar também que o powertrain aqui do Sentra, tanto de motor quanto câmbio, também foi usado em veículos da Renault, como por exemplo o Renault Fluence, que utilizou aí esse câmbio Xtronic e também esse motor 2.0. Aliás, se hoje os carros da Renault têm o câmbio continuamente variável, que é o caso aí da Captur ou até mesmo da Duster, justamente isso acontece pela, digamos assim, aliança que ocorre entre Nissan e Renault, aonde a Nissan emprestou essa tecnologia para a marca Renault utilizar. E a gente sabe hoje que o CVT vai muito bem, afinal de contas, principais concorrentes aqui do Sentra, como por exemplo o Honda Civic, o Toyota Corolla e vários outros carros da Honda e outros modelos de outras marcas no mercado brasileiro, adotaram a tecnologia CVT como solução. A versão que a gente traz aqui para vocês é a SL, a mais completa da família do Sentra. E a gente já observa coisas interessantes aqui, como por exemplo, o farol baixo desse carro tem iluminação LED. Isso dá muito mais conforto para dirigir longas viagens à noite. A gente também observa aqui no para-choque dianteiro, ali do lado esquerdo,
um quadradinho, e aquilo é um radar frontal. Serve justamente para o alerta de colisão frontal, outro item de segurança bastante interessante. A versão SL também conta com roda 17 polegadas diamantada, que tem um desenho mais interessante. Outro detalhe é o teto solar, que também está presente aqui no modelo. E obviamente a versão traz mais coisas, como por exemplo bancos revestidos em couro. Agora, a Nissan se esquece de colocar algumas coisas que a gente costuma ver em concorrentes, como por exemplo, nós não temos aqui no carro o sensor de chuva no para-brisa, ainda que você tenha ali digamos assim, o ajuste de intensidade do temporizador, você não tem a função do sensor de chuva. E outro detalhe, ainda que o farol baixo seja em LED, faltou aqui, por exemplo, o Daytime Running Light, aquela luz de posição diurna em LED. O que vocês veem aqui é apenas o iluminador da lanterna. Além disso, o farol alto e a luz auxiliar também usam iluminação halógena convencional. Sob o capô aqui do Sentra, a gente encontra um motor 2.0, 16 válvulas. Esse motor aqui tem sistema de injeção indireta e é um motor flex. Quando a gente vê a questão da modernidade, nós temos um motor intermediário. Nem o mais moderno, mas também nem o mais ultrapassado. Isso por quê? A gente já não vê aqui, por exemplo, aquele tanquinho de gasolina utilizado para quando o motor está com 100% etanol na partida. A gente também tem duplo comando aqui, mas apenas o comando de admissão é variável, o comando de exaustão não é variável. Assim temos um motor bastante intermediário em matéria de tecnologia. A potência máxima desse motor é de 140 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. E essa potência é atingida a 5.100 rotações. Quando a gente olha para os principais concorrentes, ele é um pouco menos potente. Isso porque Honda Civic e Cruze tem motores com potência um pouquinho acima de 150 cavalos. Então a gente consegue ver aqui uma diferença. Quando o assunto é torque, esse motor entrega 20 kgf metro de torque exato, tanto com etanol quanto com gasolina. E esse torque é obtido a 4.800 rotações. Como a gente pode ver, o torque precisa de um giro um pouco alto. Quando a gente compara com o Civic e com o Corolla, esse torque é bastante compatível. Mas quando a gente vai lá para o Cruze, que tem um motor turbo, aí a diferença fica grande. Afinal de contas, o Cruze vai ter 24,5 kg de torque. Afinal de contas, não dá para comparar um motor turbo com um motor aspirado. Ainda assim, esse conjunto consegue bem no Sentra. Isso por quê? Como nós temos um câmbio continuamente variável, o câmbio consegue rapidamente subir o giro para compensar, por exemplo, a falta de torque num giro mais baixo. E isso acaba fazendo o conjunto do Sentra bastante interessante. Outro ponto muito importante aqui no Sentra é justamente o item porta-malas. Afinal de contas, quem compra sedã médio está preocupado com isso. E aqui no Sentra nós temos 3 formas de abrir o porta-malas. Temos um botão lá dentro do carro, do lado do volante, que você consegue fazer a abertura remota. Temos mais um botão ali na tampa, que com a chave presencial, basta você chegar com a chave, apertar o botão e a tampa se abre. Ou ainda, você tem um botão direto na chave. Como você pode ver, não faltam opções para abrir o porta-malas. Além disso, como você já percebeu, deu o toquinho, ele não abre completamente, mas ele já abre o suficiente para você só dar um toquinho aqui e a tampa abrir completamente. De cara, eu já tenho que destacar essa dobradiça aqui, pescoço de ganso, que basicamente todas as marcas usam essa dobradiça. Ela não é muito boa, porque se você encher completamente o porta-malas, essa dobradiça pode bater aí nas suas malas. Mas ainda assim, nós observamos aqui um bom espaço. Isso por quê? O porta-malas do Sentra tem 503 litros. Só existe um concorrente com espaço maior do que ele, que no caso é o Honda Civic. E também não é muito maior assim. Lá são 519 litros, como vocês podem ver, a diferença é pequena. Outro ponto interessante que a gente observa aqui é esta alavanquinha aqui. Isso por quê? A gente sabe que no Brasil a gente tem esse problema da violência. As pessoas podem ser sequestradas e colocadas aí dentro do porta-malas. Assim, você tem ali aquela alcinha para você conseguir fazer a abertura do porta-malas da parte de dentro. Outras 2 gratas surpresas que a gente encontra aqui no porta-malas do Sentra. A primeira, como vocês estão vendo aqui, o acabamento do porta-malas pode ser arrumado de uma forma que, sem você ficar segurando, você consegue ter ali acesso ao step. E por falar em step, olha só que legal, pessoal.
O pneu do Step é um pneu exatamente igual o pneu de rodagem. Ainda que aqui nós não tenhamos uma roda de liga leve, e aí é uma roda de ferro pintada em preto, quando você substitui o pneu, você não vai ter nenhuma mudança na dirigibilidade, porque aqui no Step nós temos um pneu 205/50 raio 17, de mesma marca e modelo do pneu de rodagem. Por isso, a Nissan está de parabéns em entender que no Brasil a gente precisa ter um Step igual ao pneu de rodagem. Nessa categoria de produto, nós temos um número que é meio mágico, e esse número é 2,70. Estou me referindo à distância entre eixos. E por que esse número é mágico? Porque não só o Sentra, mas vários concorrentes da categoria também têm exatamente 2,70 no entre-eixos, como por exemplo, Civic, Corolla e até mesmo Cruze. E ainda aqueles que não têm um número exato de 2,70, o número também é próximo. Se a gente pegar o C4 Lounge, 2,71. Se a gente pegar o novo Jetta, quase 2,69. Então, como a gente consegue ver, esse número é muito igual e bastante próximo nos concorrentes da categoria. A dúvida é, como vai ser o espaço lá dentro? Aqui na parte de trás do Sentra, o modelo realmente surpreende em dois itens. Primeiramente, espaço. Com os bancos aqui da frente ajustados para pessoas de 1,80 m, olha o espaço que a gente tem aqui de joelho até o encosto do banco traseiro. É realmente impressionante esse espaço. Movimentação de pés aqui também é muito boa. Você realmente tem bastante área para movimentar pernas e pés aqui. Outro detalhe, a altura em relação ao teto também é boa. Mesmo assim, pessoas mais altas não vão ter problema de sentar aqui atrás. Outra coisa que a gente quer destacar são alguns itens de versatilidade. A porta tem, por exemplo, compartimento para você colocar ali uma garrafinha de até 600 ml e ainda sobra um espacinho do lado para você colocar de repente um smartphone. Também temos o apoia-braço central escamoteável aqui, que tem mais dois porta-latas. Isso aqui é bem legal no carro. O item segurança também é outro item que a gente precisa destacar aqui atrás no Sentra. Isso porque nós temos 3 encostos de cabeças individuais, cinto de segurança de 3 pontos e temos também fixação Isofix e top tether para a cadeirinha de criança nas 2 posições laterais. Agora, faltam algumas coisas aqui no Sentra, como por exemplo, nós não temos saída de ar-condicionado traseiro. Outro item também que falta é uma tomada 12 volts ou uma tomada USB aqui para facilitar a vida de quem vai aqui atrás. E outro item que também faz falta são iluminações individuais para quem está aqui atrás. O que nós temos é essa luz central no carro que serve para quem vai aqui atrás, mas ela não é indicada, por exemplo, caso o motorista esteja dirigindo, alguém aqui atrás precisa ler alguma coisa, não vai dar para você ligar essa luz e deixar essa luz ligada que vai atrapalhar o motorista. Mas na questão de espaço, realmente o Sentra vai muito bem nessa categoria de sedã médio. A gente precisa destacar alguns equipamentos que o Sentra tem, começando pelo volante multifuncional, inclusive com vários botões aqui, justamente para interação com a central multimídia, até mesmo controle de cruzeiro e acesso às funções do computador de bordo. Cabe destacar ainda que um botão dedicado para o controle de intensidade do painel, os ajustes dos espelhos laterais e até mesmo uma abertura aqui remota do porta-malas. Detalhe interessante, o botãozinho que nós temos aqui para rebater os espelhos externos. Isso aqui é bastante útil em garagens apertadas. O senão do carro fica por conta dos controles do vidro. Isso porque o Sentra só possui o botão de simples toque automático para abertura do vidro do motorista. Todos os outros 3 vidros não têm essa função. E isso é um senão, uma vez que os concorrentes já trazem. Eu ainda vou destacar a central multimídia desse carro, que ela é bem diferente dos outros modelos, uma vez que ela é uma central que usa tecnologia Android, ela é como se fosse um tablet e tem uma série de funções interessantes. Para isso, a gente vai fazer um vídeo totalmente dedicado, só explicando os recursos dessa central, que ela é bem avançada, tem coisas bem interessantes e aí você pode assistir o vídeo dedicado. Também vou destacar que junto com essa central aqui na versão SL, você vem com um sistema de som da Bose, de extrema qualidade e que tem ainda subwoofer dedicado. Assim, o que não falta aqui é qualidade no que diz respeito a entretenimento por conta de áudio.
Hora da gente dirigir aqui o Nissan Sentra, mas antes, aquelas tradicionais considerações sobre como é que é a vida aqui dentro. Primeiro lugar, chave presencial. Assim, basta a chave estar dentro do carro, você dá a partida aqui por botão. Não temos um lugar específico para deixar a chave, mas bem aqui na parte traseira da alavanca de câmbio tem um prático porta-objeto que serve para você colocar a chave e até mesmo um smartphone de pé. Uma prática, digamos assim, um porta-objetos bastante útil. Outras coisas que eu quero destacar aqui também são o cinto de segurança com ajuste de altura. Também temos volante com altura e profundidade. E o banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, inclusive o lombar, que não é um item que a gente costuma encontrar sempre em todos os carros. Assim você consegue achar uma posição bastante confortável aqui ao volante. Outro detalhe também que é importante destacar no Sentra. Ele tem um banco com um estofamento diferente dos outros carros. Aqui nós temos o revestimento em couro, a parte que a gente encosta ele é microperfurado e nas laterais ele é inteiriço. Só que essa espuma aqui é nitidamente diferente dos outros automóveis. A Nissan tem uma tecnologia que ela chama de gravidade zero em alguns modelos. Ela divulga isso na picape Frontier e no Nissan Kicks. Neste carro, a Nissan não fala nada sobre essa tecnologia de gravidade zero nos bancos. O que é isso? É uma espuma que deixa você menos cansado, ela é mais densa e mantém o seu corpo mais suspenso, assim deixando você numa posição mais confortável. De novo, a Nissan não diz nada sobre o Sentra, mas se você sentar no banco do Sentra e comparar com o de outros sedãs, você vai perceber claramente que aqui você tem um conforto diferente. A espuma ela é efetivamente mais densa e com isso o carro fica um pouco mais confortável em viagens longas. Hora de fazer a manobra aqui, já destaco que nós não temos sensores de estacionamento dianteiros, mas nós temos 3 sensores de estacionamento traseiros. Na maioria dos carros a gente encontra 4, aqui são 3. A parte interessante aqui é que nós temos a câmera de ré. E a câmera de ré, apesar de não ter linhas de guias dinâmica, ela tem as linhas guias. Outra coisa interessante que nós temos aqui no Sentra é um alerta de tráfego cruzado. Então, quando você engata a ré e aparece um carro, tanto de um lado quanto do outro, se aproximando mesmo fora do campo de visão, ele vai piscar as luzinhas ali da lateral dos espelhos laterais, justamente para te avisar que tem um tráfego cruzado se aproximando. Isso é muito útil e ajuda na segurança. Bom, vamos para a nossa manobra. Eu já vou destacar aqui direção com assistência elétrica, então ela é bastante leve e mais importante que isso, a direção elétrica não rouba a potência do motor, então isso também ajuda na economia de combustível. A câmera de ré, ela tem uma boa visão, porém ela tem um contraste um pouco baixo, o brilho da tela não é muito forte, então em dias muito iluminados você tem que prestar um pouco de atenção para não ter perigo de você não enxergar os obstáculos. Mas como vocês podem ver, o sensor de estacionamento funciona muito bem e a câmera de ré, de novo, o ângulo de visão é bom, mas apenas o contraste e o brilho não é tão bom assim. Vamos agora alinhar aqui com os tachões, lembrando que esse carro tem uma roda aro 17. Vamos ver. Se nós compararmos com outros sedãs que nós já testamos aqui, a suspensão é relativamente durinha. Ela não é tão mole quanto outros carros. E o isolamento acústico aqui dentro a gente pode considerar aceitável. Ele não é excepcional, também não é muito ruim, mas ele fica dentro do aceitável. Agora vamos para o teste de lombada. Vou acertar a velocidade aqui em 30 por hora, que é o padrão que a gente usa. Vamos ver como é que o Sentra se comporta aqui na primeira lombada. Bom, pessoal, já na primeira lombada ele esboçou uma pequena raspada lá na frente. Vamos ver como é que se comporta agora na segunda lombada de novo, nos 30 por hora, para a gente ver aqui como é que fica a suspensão do carro. Bom, na segunda lombada ficou bastante claro que o carro raspou, portanto, a suspensão do Sentra, ainda que ela seja consistente, ela é um pouco baixa, você tem que tomar cuidado nesse tipo de obstáculo. Vamos agora aqui para o bloco reto ver como é que é o isolamento acústico. Bastante bom. Na terceira lombada eu já vou reduzir a velocidade, que a gente sabe que ela é um pouquinho pior que as outras, e a gente já constatou que a suspensão aqui não é tão alta assim.
Mas no que diz respeito à maciez de rodagem aqui no bloco reto isolamento acústico, a gente pode dizer que é bastante bom, ou seja, o barulho da suspensão acaba sendo maior quando você pega obstáculos maiores, como os tachões. Mas quando você está num piso, vamos dizer assim, irregular, aí o isolamento acústico funciona muito bem e você consegue ter um padrão de conforto interessante. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua, lembrando que nós não temos sensor de estacionamento na parte dianteira do carro. O volante é bastante leve, a gente já percebeu que o carro já virou bastante aqui nessa primeira manobra. Agora vamos virar tudo aqui e vamos dar ré. Quando você não tem tanta iluminação, a câmera de ré funciona bem melhor. E aqui a gente já está praticamente apontado para rua. Então, como a gente consegue ver, o raio de giro ou diâmetro de giro, de acordo com as preferências, não é tão grande. Assim, você consegue fazer a manobra com relativa facilidade. Além disso, o volante elétrico também ajuda. De forma geral, o que a gente pode dizer é que o rodar do Sentra num circuito urbano, ele vai muito bem, por vários aspectos. Primeiro, a gente tem um bom isolamento acústico, ainda que não seja excepcional. Tem uma suspensão um pouquinho mais durinha, mas ainda assim ela consegue filtrar as imperfeições. Tem uma direção elétrica bastante leve. E outro detalhe que também agrada muito, o câmbio CVT. Esse câmbio continuamente variável, ele consegue deixar o carro bastante ágil em circuitos urbanos. Então você não sente falta de torque, você não sente falta de resposta quando você está em baixa velocidade. E tudo isso deixa o carro bastante gostoso de ser dirigido nessas condições urbanas ou semi-urbanas. Agora é hora da gente testar aqui o Sentra na estrada. Primeira coisa que eu já quero destacar para vocês é o fato de vocês não esquecerem de ligar o farol do Sentra na estrada, uma vez que este modelo não possui Daytime Running Light. Então, para evitar multa, muito importante ligar o farol. Outra coisa importante para a gente destacar já logo de cara é o câmbio. Esse carro aqui usa um câmbio Xtronic, ou seja, continuamente variável. Detalhe importante, o Sentra foi um dos primeiros carros no mercado brasileiro a trazer o câmbio continuamente variável, ainda quando isso era um mistério aqui nesse mercado, e a Nissan apostou nessa tecnologia, mas obviamente não nessa geração, foi naquela geração mais antiga do Sentra, aquela geração mais quadradinha. De lá para cá, a Nissan realmente acertou na solução do Xtronic, uma vez que hoje modelos conceituados como Toyota Corolla e Honda Civic adotaram o câmbio CVT justamente pela questão da economia. O câmbio CVT, ele não tem marchas físicas, ele vai sempre simulando a melhor rotação. Cabe destacar aqui que no Sentra a gente não tem pedal shifts ou como fazer a simulação de marchas, como acontece em alguns carros concorrentes. O que nós temos aqui é a posição drive, a posição L, que significa lower, ou seja, uma relação bem mais reduzida, e um botão aqui do lado que funciona como overdrive off, ou seja, é alguma coisa entre o drive e o lower. Então são 3 modos de programação que você tem aqui, que você pode usar de acordo com a necessidade. Eu vou aproveitar para demonstrar para vocês aqui como é que funciona esse câmbio CVT. Ele não tem a simulação de marchas, então ele faz aquela aceleração, digamos assim, infinita. Ele sobe o giro lá em cima, estabiliza o giro e depois ele vai aumentando ou diminuindo a velocidade de acordo com a situação. Nós estamos aqui numa subida na rodovia. O que eu vou fazer? Vou fazer uma espécie de retomada de velocidade. Vou deixar a velocidade do carro cair um pouco aqui para 60 e vou acelerar tudo até 100 por hora, justamente para vocês verem o comportamento do giro ali. Vamos lá, 60 por hora. Agora eu acelero tudo, vocês podem ver que a rotação sobe bastante, nós não temos troca de marcha e chegamos a 100 por hora. Esse tipo de funcionamento, do ponto de vista de economia de combustível ou eficiência, tanto para entregar desempenho como também melhor rendimento de todo o conjunto, é melhor. Então você usar o câmbio desta forma, que não tem simulação de marcha, você aproveita mais do conjunto mecânico. Porém, isso causa uma certa resistência no cliente, porque dá a sensação de que o carro, digamos assim, está patinando. Ele não está patinando,
Ele está usando a tecnologia como ela foi concebida, ou seja, a melhor relação de giro para a situação onde você está usando o carro. Mas realmente os clientes têm uma certa resistência e é justamente por isso que outros modelos que usam câmbio CVT hoje simulam marcha. Agora vamos aproveitar para fazer o teste de consumo aqui do Sentra, já que nós estamos na estrada indo do interior para São Paulo, rodovia Castelo Branco, velocidade máxima de 120 por hora. O computador de bordo do Sentra é bastante completo e fácil de ser utilizado. Temos um botão dedicado aqui no volante do lado esquerdo justamente para interagir com ele. Eu vou reiniciar aqui a velocidade média e vou reiniciar aqui outras funções do computador de bordo, como por exemplo aqui a função de economia de combustível ou ainda o Trip A e o Trip B. Então com isso aqui a gente vai ter aí justamente todas as medições de consumo. Cabe destacar que nós estamos usando o carro com etanol e o ar-condicionado está ligado. Aproveitando, o ar-condicionado aqui é do tipo Bizone, 2 temperaturas, independente para motorista e para passageiro. Vamos ver como é que o carro se comporta até São Paulo, lembrando que esse motor aqui é um motor 2.0 aspirado, ele não é turbo, um motor de 140 cavalos de potência com 20 kgfm de torque. E obviamente o câmbio CVT que deve ajudar bastante aí na economia. Outra função muito importante aqui do Sentra é o sistema Safety Shield que ele tem. Esse Safety Shield inclui várias coisas, como os indicadores de ponto cego, alerta traseiro de tráfego cruzado e até mesmo o alerta de colisão frontal. Para isso, o carro tem um radar ali na frente que mede a distância do veículo que vai à frente e dá um alerta aqui no painel caso você se aproxime demais do veículo de forma perigosa. Eu já estou inclusive aqui usando o computador de bordo justamente no menu que mostra esta função. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de forma relativamente perigosa de um caminhão que vai à minha frente. Vamos ver o que acontece aqui no alerta, pessoal. Como vocês viram, aqui há uma indicação no painel mostrando que você está se aproximando de maneira muito intensa do veículo que vai à frente. Dessa forma, você tem este aviso justamente para eventualmente mitigar ou até mesmo evitar um acidente. O Safety Shield também tem um indicador de ponto cego. Para isso, ele mede os pontos, digamos assim, de baixa visibilidade no carro e acende uma luz amarela ali ao lado dos espelhos. E toda vez que você dá seta para virar e tem um carro, além dele piscar a luz amarela indicando que tem alguém nessa posição, ele também dá uma indicação no painel informando você para não efetuar a manobra, porque você pode eventualmente vir a colidir com o carro que está ao seu lado. Para a gente entender bem o sistema CVT, eu estou utilizando aqui o controle de cruzeiro do carro. Programei uma velocidade um pouquinho abaixo de 120 km por hora, ou seja, não estou acelerando nem freando. Então ele vai manter a velocidade. Olha só o que acontece. Agora nós estamos numa pequena descida na rodovia e a rotação é um pouco menor que 2.000 giros. Isso vocês podem ver que é um giro bastante interessante. No momento em que a gente começa a subir a rampa da rodovia, e agora nós estamos começando a fazer isso, o carro, para tentar manter a velocidade, ele automaticamente sobe o giro, mas a velocidade fica fixa. Olha só, o giro agora passou de 3.000 giros e ele está fazendo isso tudo sozinho. Isso para quê? Ele está sempre buscando a melhor relação de marcha de acordo com a situação de uso. Dessa forma, o câmbio CVT consegue ser sempre mais eficiente no que diz respeito à economia de combustível. Vamos conferir aqui agora o nosso consumo de combustível na estrada, uma vez que a gente já está chegando num trecho que tem congestionamento. Então vamos ver como é que foi o nosso circuito puramente de rodovia. Velocidade média aqui foi de 102 km por hora. A gente percorreu aqui 33, quase 34 quilômetros de distância e o tempo de viagem foi de 20 minutos. E nós tivemos aí uma média de 10,3 km por litro, o que é um pouquinho a mais do que o Inmetro diz, porque o Inmetro diz que na estrada com etanol esse carro faz 9,1. Lembrando sempre que a nossa medição aqui, ela não envolve os ciclos de aceleração e desaceleração que o Inmetro tem. A gente pega pura e simplesmente a média de rodovia e a gente consegue ver que o número para um carro, um sedã médio, vamos dizer assim,
Até que é bastante bom, considerando que nós estamos com 100% etanol. Lá no começo do nosso vídeo dissemos que aqui nós estamos falando de um carro de custo-benefício. E agora nós vamos explicar o porquê de tudo isso. Vocês viram até agora que o Sentra é um carro bastante equipado. Além de tudo que a gente falou, a gente ainda pode destacar freio a disco nas 4 rodas, 6 airbags, um carro bastante equilibrado, um bom conjunto mecânico, uma central multimídia diferente do que a gente costuma ver no mercado, um sistema de som de qualidade da Bose, ou seja, tudo aquilo que você espera de um sedã médio topo de linha. Agora, o preço dele. Esse daqui, que é a versão SL, tem um preço de R$ 106.990. Claro, não é um carro barato, mas vamos olhar para a concorrência. Vamos pegar o Civic. E vamos pegar o Civic na versão EXL, que não é a topo de linha. A topo de linha é a versão Touring com motor turbo. A versão EXL vem com motor 2.0 aspirado e a transmissão continuamente variável. O Civic EXL, que definitivamente não oferece nada a mais do que o Sentra SL, pelo contrário, oferece várias coisas a menos, como por exemplo o teto solar que você não tem lá no Civic, entre outras coisas, o sistema de som premium e outras coisas mais. O Civic parte de R$ 108.900, então o Sentra mais equipado ainda assim é mais barato que o Civic. Vamos pegar o Corolla. O Corolla aí sim, vamos pegar na versão Altis. A versão Altis também vem equipada com motor 2.0 aspirado. A versão Altis ela é mais equiparada aqui com a SL do Sentra, mas ainda assim aqui temos equipamentos que a gente não encontra lá no Corolla. E olha só, o Corolla custa nada menos que R$ 118.990. Aí ele é bem mais caro do que o Sentra. Como vocês estão vendo, se você faz conta, você é um cliente racional, foca no custo-benefício, realmente o Nissan Sentra é um modelo que você precisa conhecer, em especial nessa versão topo de linha. Agora, se você está procurando por um custo-benefício ainda melhor, existem outras versões do Sentra, como por exemplo a SV. Evidentemente que ela traz menos equipamentos do que a SL, só que aí você também está comprando um carro 2.0 com grande parte dos equipamentos que você vê aqui por R$ 93.990. Você quer um carro ainda mais barato? Tem opção do Sentra também com motor 2.0, e aí o Sentra S sai por R$ 84.990. Você gostou do Sentra? A dica nossa é você dar uma passadinha nas concessionárias Nissan do Grupo Daruge. Você tem uma unidade em Campinas que inclusive foi recentemente totalmente reformulada, já está alinhada aí com a nova identidade global da Nissan, ou ainda, você também tem opções na cidade de Piracicaba, Americana e Limeira. Certamente lá você vai conseguir fazer o melhor negócio no seu novo Sentra 0 km. Outro ponto importante que a gente tem que considerar na hora de comprar um carro como esse é justamente a questão do seguro. E mais uma vez a gente usou a Multiclass Corretora de Seguros lá da cidade de Sorocaba para fazer um levantamento aqui do Sentra, obviamente usando um perfil de cliente específico na faixa de idade aí a partir de 45 anos, casado, empresário, obviamente com garagem na casa e no trabalho. E olha só o que a gente encontrou, 4 empresas toparam fazer o seguro do Sentra. Mas o preço dele foi bem convidativo, considerando que nós estamos falando de um carro que custa aí mais de R$ 100 mil. Assim, a primeira opção de seguro seria no valor de R$ 2.300 o seguro, com uma franquia aí na casa de R$ 3.800. Você também tem a opção da franquia reduzida. Nesse caso, o seguro ficou um pouco mais caro, R$ 2.800, e vai para uma franquia reduzida de R$ 1.900. Como vocês estão vendo, o seguro definitivamente não vai ser impeditivo para você comprar aí o seu futuro Sentra 0 km. Bom, pessoal, se vocês gostaram aí do nosso vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha. Afinal, é assim que a gente sabe que se vocês estão gostando do nosso trabalho. E se vocês ainda não se inscreveram no Comprecar TV, por favor, se inscrevam. Afinal de contas, só aqui que vocês encontram as melhores avaliações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.